são essas eras dos quadrinhos? Que história é essa? Como é que se divide isso? Vamos fazer hoje um vídeo tipo aulão para pré-vestibular. Bora viajar no tempo. Pedindo licença aos nossos historiadores, né, a Lagoinha Machado, que escreveu comigo a História dos Quadrinhos, e ao querido Márcio Rodrigues, né, que é nosso editor e tradutor, pedindo desculpa para eles, eu vou dar uma de professor de história aqui, né. A história, a gente, para deixar mais fácil para entender, né, uma coisa bem didática mesmo, a história acaba sendo dividida em períodos. Quando eu estava no colégio, né, eu nunca entendi essa coisa de alta Idade Média, baixa Idade Média. Aí eu tive uma professora que deu uma dica que eu nunca mais errei na prova. Ela disse assim, ó, imagina que tu está na beira da praia, que a alta Idade Média está longe, então, né, são séculos mais longes do presente, e a baixa Idade Média está na beira da praia, ela está mais perto de ti. E eu nunca mais esqueci. Mas voltando para os quadrinhos, como é que começa então a história dos quadrinhos? A história dos quadrinhos começa na Era de Platina. E quem é que marca a Era de Platina? Né? Qual é a história em quadrinho que marca o surgimento das histórias em quadrinhos? É o Yellow Kid. O Yellow Kid ele é um personagem criado pelo Richard Outcault, mas ele não é o primeiro personagem, ele não é a primeira história em quadrinho, a gente explica isso bem no livro, né? A gente já vinha acontecendo movimentos antes, criações antes, que a gente pode enxergar ali algo como uma história em quadrinho, né? Por exemplo, em 1837, um suíço chamado Rudolf Toffer, ele lançou uma história que se chama, né, a tradução para o português seria As Aventuras de Obadiah Oldbuck. E essa história, que era em quadros, ela foi publicada lá na França e depois, em 1842, ela sai pela primeira vez nos Estados Unidos. Por enquanto, hoje, as pesquisas indicam que essa seria a primeira história em quadrinho, né? Algo que a gente consegue identificar alguns elementos ali que daria para classificar ela como a primeira história em quadrinho. Aqui no Brasil, a gente teve o Ângelo Agostini, né, que dá nome ao prêmio Ângelo Agostini. O Ângelo Agostini ele vai publicar em 1869. Bem antes do Yellow Kid, ele vai publicar a sua primeira história em quadrinho aqui no Brasil, né, que são As Aventuras de Inhoquim, né? Então, assim, já tem várias coisas acontecendo antes de chegar o Outcault e publicar o Yellow Kid, né? Mas por que o Yellow Kid, que começa a ser publicado em 1895, é considerado o marco inicial? Por vários motivos. Primeiro, né, o suplemento de domingo onde ele sai é o primeiro suplemento de domingo que é criado para começar, então, a chamar a atenção dos leitores com as primeiras páginas coloridas. Tinha chegado uma impressora nova, uma tecnologia nova. Então, o jornal World, ele cria esse suplemento de domingo, o seu editor Goddard, ele cria isso para chamar a atenção dos leitores. E ali tem quadrinhos, tem charges, tem contos de humor, é tudo, né? Por isso que o nome é comics, porque é tudo bem humorado, é tudo com humor. E ali, então, esse suplemento de domingo começa todo domingo a chamar a atenção dos leitores. E aí o Yellow Kid é o personagem que se destaca ali. Por que ele se destaca? Por vários motivos também. É a primeira vez que a gente tem um personagem recorrente, vindo todo domingo conversar com os leitores. E conversar mesmo. Porque não existe o balão ainda, né? O balão de fala ainda vai aparecer só depois, com os sobrinhos do Capitão, com os Cats and Jammer Kids do Dirks. Mas o Outcault, ele bota na camisola do menino palavras, que seria o que o menino está dizendo. Então o menino se comunica com os leitores. O Yellow Kid faz tanto sucesso que ele vira uma série de produtos. É o primeiro personagem dos quadrinhos a ter uma linha de produtos, vários brinquedos, quebra-cabeça, tudo que tu possa imaginar já tem na época do Yellow Kid. Ele cria uma guerra entre os jornais, porque os dois grandes jornais de Nova York, o jornal do Hearst, que vai dar origem lá, né, vai inspirar o Cidadão Kane, e o jornal do Pulitzer, do famoso prêmio Pulitzer, eles começam a brigar por causa do Yellow Kid, e o Yellow Kid sai nos dois jornais. Porque tem um rolo lá de direitos autorais, que na época, né, não é nada igual a hoje. Então os dois jornais podem publicar o Yellow Kid, porque, né, um vai lá e rouba, o Hearst vai lá e rouba o autor para o seu jornal, e aí o Pulitzer continua publicando o personagem, ele tem o direito do nome Yellow Kid, ele continua publicando Yellow Kid, e aí, né, o autor vai publicar o mesmo Yellow Kid, só que no outro jornal. E essa briga mostra a força do personagem. Aliás, uma curiosidade, nos Estados Unidos, a imprensa sensacionalista, que no Brasil a gente chama de imprensa marrom, a imprensa sensacionalista nos Estados Unidos se chama Yellow Press por causa do Yellow Kid. Porque na época os dois jornais eram jornais sensacionalistas. Depois o Pulitzer vai se afastando disso, tanto é que hoje o prêmio Pulitzer, né, é super respeitado e tal, mas no começo o Pulitzer, os jornais dele também eram sensacionalistas. Então, como os dois são sensacionalistas, a sociedade dos Estados Unidos começa a chamar aquele tipo de jornalismo de
e Yellow Press, que é a imprensa, né, sensacionalista. Então, esses são vários os fatores que fazem, sim, o Yellow Kid ser o primeiro personagem, assim, o marco inicial da Era de Platina. E a Era de Platina, então, começa, a gente vê, né, ao longo dos anos, vários personagens, várias histórias que a gente vai falar aqui nos vídeos, começa a aparecer diversos quadrinhos e começa a nascer, então, a história em quadrinho enquanto arte, enquanto veículo, enquanto mídia. Então, vários autores, vários personagens durante a Era de Platina vão formando a linguagem das histórias em quadrinho. Depois da Era de Platina, então, o próximo marco é a Era de Ouro. O que acontece? A gente já tem também várias tentativas, vários movimentos para se criar o veículo revista em quadrinho, o gibi. Só que no começo, depois a gente também faz vídeos especiais sobre isso, no começo eles são encarados, essas revistas elas são encaradas mais como uma ação promocional. As primeiras revistas que aparecem, elas são revistas que são brindes de marcas. As marcas, né, as grandes marcas, comprou sabão em pó, ganha uma história em quadrinho. Tem até algumas tentativas de resgatar, fazer coletâneas de personagens já publicados nos jornais. Tem uma famosa do Mickey Mouse, por exemplo, que até nessa história aparece o Mickey Mouse tentando o suicídio, parece uma tirinha que o Mickey tentou o suicídio. Tem coletânea do Popeye, tem coletânea do Tarzan, do Yellow Kid, do Crazy Cat, mas elas acabam não fazendo muito sucesso porque o público tem na cabeça assim, eu já li isso no jornal, não vou ler de novo, por que eu vou comprar de novo? Porque aquele público que é fã do quadrinho já leu o quadrinho. Então, uma editora, a editora National, ela começa a ver, não, peraí, isso aqui pode dar certo. Mas para isso dar certo, a gente precisa de um personagem que seja inédito. Então, eles vão atrás de um personagem que foi recusado por todo mundo, porque era considerado, o desenho era considerado ruim, porque na Era de Platina a régua está lá em cima, com, né, o Al Foster fazendo o Príncipe Valente, o próprio Al Foster tinha feito Tarzan também antes, a gente tem o Alex Raymond fazendo Flash Gordon, quer dizer, os desenhos estão lá em cima. Então as pessoas recusaram esse personagem porque acharam o desenho ruim, acharam a história tosca, né, não entenderam aquela história daquele cara fantasiado, tal, que vem de outro planeta. Resumindo, né, o Superman, criado pela dupla de adolescentes de Cleveland, né, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, o Superman, então, ele é usado pela National para ser o carro-chefe daquela primeira publicação, que é a Action Comics número 1. E aí, então, no dia 18 de abril de 1938, tá, a capa diz que é junho, mas hoje as pesquisas a gente sabe que foi no dia 18 de abril de 1938, vai para os pontos de venda a Action Comics número 1, e aí sim nasce a Era de Ouro dos quadrinhos. Aí o veículo quadrinho, né, a revista, o gibi, nasce. E aí, com o sucesso absurdo que faz a Action Comics número 1, a Era de Ouro ela vira uma corrida do ouro. A gente tem diversas editoras nascendo, diversas editoras querendo pegar carona nesse filão que a Action Comics abriu. E a Action Comics e a National e o Superman também criam um gênero super-herói. E aí, com isso, até hoje, muita gente acha, né, que quadrinho é só super-herói por causa do sucesso que foi. Então, as outras editoras que aparecem, elas aparecem, inclusive, fazendo super-heróis. Então, a gente tem, durante a Era de Ouro, essa predominância dos fantasiados. Né? A galera com a cueca por cima da calça é que acaba ditando a moda da Era de Ouro. Só que o que acontece? Logo depois, os Estados Unidos entra na guerra, né, com o ataque de Pearl Harbor, tal, os Estados Unidos acaba fazendo parte da Segunda Guerra Mundial. E aí, o governo americano acaba se tornando o maior comprador de história em quadrinho. É o governo americano que ajuda a consolidar a revista em quadrinho como algo que as pessoas querem ler. Por quê? Propaganda política. Desculpa aí, Nerdola, você que diz que não pode misturar quadrinhos com política. Na Era de Platina já tinha política desde o início, porque a Era de Platina, inclusive, nós temos personagens que vão falar da Primeira Guerra Mundial e de vários assuntos que têm a ver com, né, a sociedade dos Estados Unidos. Mas agora, na Segunda Guerra Mundial, se não fosse a política, se não fosse o governo americano usando os quadrinhos de super-heróis para vender a sua ideologia política e consolidar o mercado, provavelmente você, Nerdola, não teria nem a sua coleção de quadrinhos aí no seu quarto. Tá? Então a política sempre fez parte dos quadrinhos. E o governo americano, nesse período, ele se torna o maior comprador de quadrinhos. Por quê? Porque ele distribui esses quadrinhos, inclusive, para as tropas. Claro, é óbvio,
É óbvio que eu preciso do Capitão América dizendo como é que tem que lutar. É óbvio que eu preciso do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha dizendo como é que tem que enfrentar os nazistas, como é que tem que enfrentar os inimigos, né, do país. Então, essa força, esse apoio do governo americano acaba consolidando de vez os quadrinhos. Porque eles se dão conta do seguinte: quando aparecem os quadrinhos, eles são muito criticados. Eles são criticados por toda a sociedade, professor, tá? Porque, né, pais, pô, isso aí, essas coisas coloridas, o papel é ruim, as histórias são bobas, isso é coisa pra gente, né, que não tem cultura. Todas essas críticas que eles fizeram aos quadrinhos, logo quando os quadrinhos aparecem, eles se dão conta, não, peraí, isso é uma vantagem. O quadrinho, justamente, ele é descartável, ele é barato, pode ser lido em qualquer lugar, pode ser lido por qualquer pessoa, a pessoa não precisa ter uma grande educação para ler aquilo ali. Por isso que a história em quadrinho se torna a principal ferramenta de propaganda política do governo. Porque o cinema, que eles também usam, tu precisa de uma sala de cinema. O rádio, tu precisa ter um rádio para transmitir, né, e o aparelho de rádio para ouvir. O gibi não. O gibi tu manda pelo correio, tu entrega no quartel, entrega distribui na rua. Então o gibi, a história em quadrinho, a revista em quadrinho, ela se torna a principal ferramenta de propaganda política do governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter, então, o mercado de quadrinhos nascendo, se consolidando. Só que aí tem um efeito colateral. Quando a guerra termina, os super-heróis, que são, né, o carro-chefe de toda essa indústria, os super-heróis eles ficaram muito atrelados a vamos enfrentar nazistas, vamos enfrentar o eixo. E aí, então, as pessoas meio que perdem o interesse pelos super-heróis. Todos os super-heróis param de ser publicados. Todos. Só sobra Batman, Superman e Mulher Maravilha. Os outros todos são cancelados. Inclusive o Capitão Marvel, né? Hoje Shazam, que era o grande vendedor da Era de Ouro, né? O maior quadrinho da Era de Ouro. O Shazam ele acaba sendo cancelado, o Capitão América, tudo é cancelado. Aparecem outros gêneros nesse vácuo, né? Começam a aparecer outros gêneros. A gente tem a fase do terror ali na DC, a gente vê ficção científica. Curiosamente, a gente vê vários quadrinhos de guerra também começando a chamar a atenção, inclusive os quadrinhos, né, da EC Comics, Hollywood, Harvey Kurtzman e tal. Então a gente tem vários gêneros começando a aparecer. O Jack Kirby e o Joe Simon, que são os criadores do Capitão América, eles vão criar o quadrinho romance, eles inventam um gênero de romance, que é tipo uma novela em quadrinhos, que faz um sucesso absurdo. Em alguns momentos desse período pós-guerra, o quadrinho de romance se torna o quadrinho mais vendido. O Jack e o Joe Simon, aliás, eles compram as casas deles graças, né, a essa venda dos quadrinhos de romance. E isso é outro preconceito, outro boato, outra mentira que a gente derruba na nossa pesquisa. As mulheres sempre leram história em quadrinho, sempre que grande parte desse público era público feminino. A hoje Marvel só existe porque nesse período, quando ela era Time, ele virou Atlas, o principal quadrinho da Marvel era Millie a Modelo. Era uma revista focada nas mulheres. Se não fossem as leitoras de quadrinho dos anos 50, você não teria o seu universo Marvel hoje, porque provavelmente a empresa teria falido de vez, que ela quase faliu várias vezes. O carro-chefe da hoje Marvel era a linha de personagens femininas dela, focado nas leitoras. Esse preconceito, essa bobagem que mulher não lê quadrinho, vai se consolidar lá nos anos 80 por causa das comic shops, por causa, né, todo o rolo que tem lá nos anos 80 e nos anos 90 do machismo nos quadrinhos, então, que aí sim acaba afastando muitas leitoras, porque elas não gostam, com toda razão, de ler aquela porcaria. Ou de conviver naqueles ambientes lá que só tinha, né, cueca fedendo. Então, nesse período, era de ouro, era de platina, era de prata, nós temos muitas mulheres lendo quadrinhos. Muitas mulheres. Só que aí vem também, ainda por cima essa queda, né, perdeu o interesse nos super-heróis, ainda por cima a gente tem a perseguição aos quadrinhos, porque começa uma onda reacionária nos Estados Unidos, parecida com o que a gente está vivendo hoje, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Começam a perseguir os quadrinhos, que meu Deus, que absurdo, não pode, né, não pode o filho do Superman ser bi, né, a história só se repete, né. E aí o que acontece? Isso começa uma quebradeira geral nas editoras. A gente coloca no nosso livro, inclusive, a lista de editoras que foram quebrando, né? E isso vai afetando os quadrinhos, até que a gente, né, vai chegando no fim da Era de Ouro, né? As vendas começam a cair, fica um clima horrível, né, de todos os sentidos, e aí então a Era de Ouro vai acabando, e a gente chega, né, na época, chega a se questionar, meu Deus, será que vai sobreviver? Será que o mercado, né, será que o gibi vai continuar existindo? Só que aí a gente foi salvo por um maravilhoso editor. O editor Júlio Schwartz, que
trabalhava lá na National, que editava, né, estava editando vários coisas, né, Sobreviventes, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e outros gêneros que a National também fazia. O Júlio Schwartz começa a sentir que talvez seja a hora de trazer de volta os fantasiados. Com mais força, né? O seriado do Superman na televisão, lá do George Reeves, por causa do nascimento do veículo televisão, o seriado começa a fazer, né, ser reprisado e fazer cada vez mais sucesso. Nas revistas da National, na famosa revista lá Melhores do Mundo, né, World's Finest, pela primeira vez desde 1938-39, o Batman e o Superman se encontram na mesma história, porque até então eles dividiam esse título, né, Os Melhores do Mundo, mas eram histórias separadas, porque os roteiristas tinham medo que um inimigo do Superman matasse o Batman e o Robin, e eles tinham medo que um inimigo do Batman e do Robin ficasse completamente sem graça contra o Superman. Então eles não botavam eles na mesma história, eles estavam na mesma revista, porque eram, né, os sobreviventes aí, né, que ainda continuavam vendendo, mas eles não misturavam os personagens. E aí, finalmente, nesse período, nesse começo dos anos 50, finalmente os dois se encontram numa aventura, os dois, um descobre a identidade secreta do outro, e eles viram amigos e começam a ter aventuras juntos. E isso começa a fazer muito sucesso. Então, vários indícios vão mostrando para o Júlio Schwartz que dá para tentar investir de novo nos super-heróis como carro-chefe da editora. E aí, então, na Showcase número 4, tá, de outubro de 1956, o Júlio Schwartz chama o roteirista Robert Kanigher, chama o desenhista Carmine Infantino, que é a dupla que tinha feito a última história do Flash e Jay Garrick, lá em 1949, na Era de Ouro. Ele chama os dois e diz assim, gente, olha só, a gente vai usar a marca Flash, mas a gente vai trocar tudo. A gente vai criar um novo Flash. E aí essa dupla inventa o Barry Allen, com aquela roupa vermelha maravilhosa do Carmine. E aí, então, o Flash, o surgimento desse Flash novo, marca a Era de Prata dos quadrinhos, é o nascimento da Era de Prata dos quadrinhos, porque o Flash começa a fazer muito sucesso, inclusive porque o Júlio, a gente falou no vídeo do Mort Weisinger, do Arqueiro Verde, o Júlio era um dos pais do fandom de ficção científica, ele amava a ficção científica, então ele traz explicações científicas para os poderes do Flash. O Flash vibra as moléculas, por isso que ele consegue atravessar as paredes e tal. E todas essas explicações ele colocava dentro do gibi. E aí vinha, que no Brasil ficou chamado de fato Flash. Então todo esse diferencial do Flash faz o Flash se tornar o marco do nascimento da Era de Prata, porque ele vai incentivar agora diversos super-heróis que vão começar a fazer sucesso graças a esse editor Júlio Schwartz. Pouco depois, na Showcase número 22, com capa de setembro-outubro de 1959, o Júlio tem a mesma ideia, só que com outro personagem. Ele chama o roteirista John Broome, ele chama o desenhista, a lenda, né, Gil Kane, e diz para os dois, ó, o que a gente fez com Flash, agora a gente vai fazer com Lanterna Verde. Esquece o Alan Scott, que tinha roteiros, né, do Bill Finger, esquece aquela roupa espalhafatosa dele, o anel que não funciona na madeira, que é meio místico, meio caindo um meteoro, esquece tudo isso. Agora o Lanterna Verde é o Hal Jordan, ele é um piloto de testes, ele recebe o anel de um alienígena que está morrendo. E esse alienígena que está morrendo, ele faz parte da tropa dos Lanternas Verdes, que é uma polícia espacial, uma polícia interplanetária criada pelos Guardiões de Oa. Os Guardiões de Oa são uns ETzinhos, uma raça milenar, que criou essa polícia espacial para proteger todo o universo. Então agora o Lanterna Verde é pura ficção científica e também começa a fazer muito sucesso. E aí então o Júlio vem com a sua cartada final, que é na The Brave and the Bold, número 28. Ele chama, é de março de 1960, tá? Ele chama o Gardner Fox, que é o mesmo roteirista que tinha criado a Sociedade da Justiça, o primeiro supergrupo lá na Era de Ouro. Ele chama o Gardner Fox e ele diz, gente, olha só, vamos resgatar o supergrupo. Eu senti que os super-heróis estão fazendo sucesso. Vamos resgatar o supergrupo. Mas esquece Sociedade. Sociedade é coisa de velho. A gente tem a Liga de Basquete, a gente tem a Liga de Beisebol, nós vamos fazer a Liga da Justiça. E aí a Liga da Justiça começa a vender que nem pão quente, começa a vender que nem água, dá um revival na indústria e joga de novo, de vez, os super-heróis como carro-chefe da indústria. O movimento seguinte acontece na concorrente. A gente tem a Atlas, a antiga Time, que está quase falindo, e aí a história agora tem, né, várias versões. Versão 1, do Stan Lee. O Stan Lee estava lá na editora, na Atlas, o Marty Goodman
estava a fim de fechar a divisão de quadrinhos, porque a editora tem várias revistas mesmo, né? Revista jornalística, revista de mulheres, revista de homens, tá? Então a divisão de quadrinhos, o Martin Goodman estava a fim de encerrar. E aí o Martin Goodman teria ido jogar golfe com o Julius Leibowitz, diretor da National, hoje DC, e o Julius teria contado para ele, olha, a Liga da Justiça é um sucesso. E aí o Martin Goodman volta para dentro da Atlas, chama o Stan Lee e fala, olha só, tá fazendo o maior sucesso esse supergrupo lá. E inventa um supergrupo pra gente. Segundo o Stan Lee, ele foi para casa, conversou com a esposa e falou, eu não quero mais fazer aqueles super-heróis de sempre, que já tô cansado e tal. E a esposa falou, bom, inventa o teu super-herói do jeito que tu quer. Se vai ser demitido mesmo, vai fechar, tanto faz, pelo menos tu fez o que tu gosta. E aí o Stan Lee teria inventado o Quarteto Fantástico. Essa é a versão do Lee. Nós colocamos no livro também a versão do Jack Kirby. Segundo o Jack Kirby, o Jack foi um dos poucos artistas que não quis ir para a publicidade durante aquela crise, né, na Era de Ouro, que quase acabou com os quadrinhos. O Joe Simon, o sócio dele, que criou o Capitão América com ele, foi fazer publicidade, por exemplo. O Jack não quis. O Jack pega e continua fazendo quadrinhos para diversas editoras, inclusive a Atlas, que o Stan Lee era editor e roteirista. E o Jack diz que chegou na Atlas um dia, palavras do Jack, abre aspas, o Stan Lee estava chorando num canto, o Marty já tinha mandado recolher os móveis, e o Jack Kirby falou, segura que eu vou trazer a criação que vai salvar a editora. E ele foi para casa e criou o Quarteto Fantástico. Voltou com a revista, com as páginas prontas, e o Stan Lee teria então colocado o diálogo e o roteiro, e os recordatórios, né, balões e recordatórios, porque era o método que depois ficou consagrado como o método Marvel, que era o método de criação que já tinha, né, despontado na época, que é, tu tem um resumo da história feito pelo roteirista, ou às vezes já em parceria com o desenhista estica a história nas 20 e poucas páginas e depois volta para o roteirista só colocar o texto. Segundo o Jack, foi isso que aconteceu. Em defesa do Jack, o Quarteto Fantástico tem muito no seu DNA os desafiadores do desconhecido que o Jack já fazia lá na concorrência National. Então, tanto faz, né, qual é a versão verdadeira, o fato é que o nascimento do universo Marvel consolida de vez a Era de Prata, que começou lá com Flash na Showcase número 4. Aí o que acontece? Graças ao sucesso dos super-heróis da National/DC, graças ao sucesso do super-herói da Atlas, que passa a se chamar Marvel, os quadrinhos voltam a vender muito. E fica claro para a sociedade que os quadrinhos são um veículo legal. Né? Tá fazendo sucesso. Só que tem uma galera aí que nasceu lá, começou a crescer na Era de Ouro, lendo quadrinhos e tal, e tá chegando agora na Era de Prata. Tem uma galera aí que não gosta de super-herói, mas eles gostam de quadrinhos. E aí esse pessoal começa a criar o underground. E começa a ter várias histórias trazendo temáticas, como por exemplo as Zap Comics, né, clássicas Zap Comics, começa a trazer temáticas, sabe, sexo, drogas, rock and roll. Não esqueça que a gente está na virada já dos anos 60 para os anos 70, já teve o destoque. Então eles começam a trazer várias temáticas adultas para dentro do veículo quadrinho que não tem nada a ver com o que a National/DC e a Marvel fazem. Ou não tem nada a ver com o que a Art Comics faz, né, os quadrinhos lá de Riverdale, Sabrina, aqueles quadrinhos inocentes. Não, eles querem trazer temas mais pesados. E o que acontece? Os autores de quadrinhos que estão, inclusive, fazendo super-heróis na Marvel e na National DC, eles são fãs desses quadrinhos também. Eles são amigos dessas pessoas. Eles fazem parte do mesmo universo, do mesmo fandom. Então, devagarinho, essas discussões começam a entrar, inclusive, nas histórias de super-herói. Então, devagarinho, as histórias de super-herói vão se alterando. E aí nós vamos chegar na Era de Bronze dos quadrinhos, que a Era de Bronze é o fim da inocência. A Era de Bronze é quando morre a inocência nos quadrinhos. E aí nós temos, então, dois momentos que marcam a Era de Bronze dos quadrinhos. Quando eu escrevi o meu mestrado, lá em 2004, analisando Maus, até então, o marco da Era de Bronze, o começo da Era de Bronze, era a morte da Gwen Stacy. Sim, a morte da namorada do Peter Parker, que vai acontecer, né, na Amazing Spider-Man 121, 122, que tem capa de junho e julho de 1973. Ela é escrita pelo Jerry Conway, com desenho do Gil Kane e com arte final do Romitão, né, o John Romita pai. Ela teria sido esse marco, porque a morte da Gwen, né, teria acabado com a inocência, tal, etc. Só que hoje, né, agora escrevendo o livro, a gente viu, mudou o marco. Não é mais. Porque apesar de ser uma história maravilhosa, continua linda, apesar de ser triste e tal, ela marcou a vida do Peter ali, marcou o universo do Homem-Aranha, não marcou os quadrinhos no sentido de influenciar. Hoje, o marco da Era de Bronze, o início da Era de Bronze
e fim da Era de Prata é a série Lanterna e Arqueiro Verde. Essa série ela começa na Green Lantern número 76, de 1970, ou seja, antes, né, até do Homem-Aranha. Ela tinha a edição do Júlio Schwartz e ela tem roteiro do Dennis O'Neil e arte do Neil Adams. E o que os dois fazem? Os dois trazem para dentro do quadrinho mainstream toda a discussão que está rolando no quadrinho underground. Apesar de ser um policial espacial, ficção científica, apesar de ser um cara vestido de Robin Hood que atira flecha, o Dennis O'Neil e o Neil Adams trazem toda uma discussão política para dentro dessa série. A gente tem ali discussão de drogas, por exemplo, né, porque o Robin, né, do Arqueiro Verde, o Ricardito, né, o Speed, ele fica viciado em heroína. A gente tem discussão de machismo, porque a Canário Negro ela entra nessa aventura, né, nesse arco, que a Canário e o Arqueiro Verde viram um casal. Então tem a questão da Canário, tem a questão de racismo, tem questão de luta de classe. A primeira história é uma história que o Arqueiro Verde está investigando um senhorio lá, um rico empresário da cidade, que tem vários imóveis, e o cara tá assim, transformou o bairro numa coisa de merda, porque ele quer ganhar dinheiro com a especulação imobiliária. E aí o Arqueiro Verde está tentando provar que esse cara é um canalha. E quando o Lanterna Verde tenta ajudar, os Guardiões de Oa aparecem e dizem assim, não, esse cara não fez nada ilegal. Porque realmente, ilegal ele não tinha feito nada. Só que ele fez uma coisa imoral. E aí eles querem brigar com o Lanterna. E quando eles vão brigar com o Lanterna, o Oliver Queen dá uma mijada nos ETzinhos, dizendo a nossa sociedade tem um câncer corroendo a nossa sociedade. Vocês não fazem a mínima ideia do que está acontecendo aqui na Terra, porque vocês vivem lá no mundinho de vocês, sentado no trono de vocês. E essa página, enquanto o Oliver Queen vai fazendo esse maravilhoso discurso político do Dennis O'Neil, o Neil Adams desenha atrás do Arqueiro Verde o Robert Kennedy e o Martin Luther King, que recente tinham sido assassinados. Então é uma história, é um arco totalmente politizado, totalmente adulto, né, totalmente com várias camadas que a gente tem de interpretação. Então por isso hoje essa série é o marco da Era de Bronze, porque foi ela que acabou então influenciando tudo que viria depois. Então o início da Era de Bronze hoje, com todo o respeito, com todo o carinho que a gente tem pelo Peter e pela Gwen, não é mais a morte da Gwen Stacy. Hoje o marco da Era de Bronze é a série Lanterna e Arqueiro Verde do Dennis O'Neil e do Neil Adams. E aí, então, com essa porta aberta por essa série, a gente vai vendo cada vez mais quadrinhos mais adultos, cada vez quadrinhos... Eu não gosto de usar essa palavra, né? Porque parece que, né, quadrinho infantil tem algum problema. Então, mas só para entender, né? Cada vez com mais camadas, cada vez com mais histórias densas, mais pesadas. E isso vai, então... A Era de Bronze vai indo, porque morreu a Inocência, né? A Era de Bronze vai indo, até que a gente chega na Era Moderna dos quadrinhos. A Era Moderna dos quadrinhos ela não tem uma obra específica, que nem teve até agora, mas ela tem assim, ela tem um ano, 1986. Porque em 1986 chega no ponto de venda praticamente juntas 3 obras. Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller e do Klaus Janson, e o Maus, do Art Spiegelman. Essas 3 obras chegam nesse ano e elas vão então mudar os quadrinhos. Não só pela temática delas, que, né, eleva a régua do que já vinha sido discutido, né, mas o que acontece com elas? O Maus, por exemplo, ganhou, né, que foi meu mestrado, o Maus ganhou o prêmio Pulitzer. Mas além disso, além da qualidade da obra em si, tem um fator comercial também. Essas 3 obras elas são depois reunidas, porque o Watchmen ele sai primeiro em 12, era uma minissérie de 12 edições. O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller e do Klaus, ele é primeiro uma minissérie em 4 edições. E o Maus, do Art Spiegelman, ele sai primeiro, se a memória não me derruba, ele sai primeiro, a primeira parte tem 5 edições, e a segunda parte... Não, tem 6 edições, e a segunda parte tem 5 edições. Só que depois, elas são todas reunidas e viram, então, encadernados. E isso vai ser uma grande diferença. E esses encadernados, então, que vão para os pontos de venda, e mais importante, esses encadernados vão parar nas livrarias. A Era Moderna marca o fim da divisão entre livro e quadrinho. Os quadrinhos passam a ganhar um respeito, inclusive no ponto de venda. Então, essas 3 obras marcam a nova Era dos quadrinhos. A Era Moderna dos quadrinhos, que quando chega o Sandman do Neil Gaiman, que é um sucesso absurdo nas livrarias até hoje, quando chega o Sandman, derruba de vez essa parede entre livro e quadrinho, livro e gibi, literatura e nona arte. Né? Então a gente tem hoje então, a Era Moderna dos quadrinhos.
E aí vão tendo, né, diversas obras maravilhosas, né, que consolidou de vez, né, o quadrinho como um veículo, como arte mesmo. O quadrinho passa finalmente a ter respeito, porque até então o quadrinho não tinha respeito. A gente gosta, mas as pessoas não respeitavam os quadrinhos. Então agora, na era moderna dos quadrinhos, nós temos o respeito aos quadrinhos. Provavelmente, nós já estamos vivendo uma nova era, porque nós temos diversos fatores que estão afetando os quadrinhos hoje. A gente tem, né, século XXI, né? A gente tem a questão da internet, a gente tem a questão da Amazon, que está afetando tanto editoras quanto lojas e etc. Nós temos a crise que as comic shops estão vivendo hoje, inclusive já estavam vivendo por causa da Amazon, etc, etc. E por causa da Covid agora. Então, assim, tem vários fatores que mostram que a gente já está numa nova era dos quadrinhos. Os filmes, o sucesso dos filmes, o sucesso dos videogames. Então, provavelmente a gente já está vivendo uma nova era, sim. Mas por enquanto ainda não foi marcado. Não foi marcado nem que momento que a gente começa a viver essa nova era, ou que obra, né, tem para marcar essa nova era. Mas provavelmente a gente já está numa nova era dos quadrinhos, e daqui a pouco eu vou ter que aparecer com um novo vídeo contando com essa nova era dos quadrinhos. Mas por enquanto é só. Então, para o nosso resumão aqui de pré-vestibular, se for cair na sua prova, vamos lá. A Era de Platina começa com o Yellow Kid e ela vai até a Action Comics número 1, quando aparece o Superman e começa a Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Ouro dos quadrinhos vai até a Showcase número 4, quando aparece o Flash e nasce a Era de Prata dos quadrinhos. A Era de Prata vai até o Lanterna e Arqueiro Verde, que começa a Era de Bronze. E então nós temos a Era de Bronze até 1986, quando aparecem 3 obras juntas, que é o Cavaleiro das Trevas, Watchmen e Mouse, e aí nasce a Era Moderna dos quadrinhos. Então essas, por enquanto, são as eras dos quadrinhos. Tem algumas divisões no meio aí, e eu vou falar disso rapidinho agora. Mas, para complicar, tem gente que gosta de criar umas subdivisões dentro da Era Moderna. A própria DC tem uma timeline toda dela. A DC gosta de chamar isso que acontece, né, essa parte que vai aparecer depois de 86 e entrar nos anos 90, a DC gosta, por exemplo, de chamar de Era das Trevas, porque os heróis ficaram muito violentos, muito pesados, né, tem sangue pingando dos quadrinhos. Então a DC e alguns pesquisadores, alguns historiadores classificam esse período aí de Era das Trevas. Tem alguns que gostam de zoar e chamar esse período, na verdade, de Era do Cromo. Por quê? Porque quando vem a Image, né, a Image vira o grande símbolo desse momento, a gente tem um mercado especulativo explodindo ali, que cria uma bolha que quase destrói os quadrinhos. A Marvel vai falir. Então essa era esse momento especulativo, que tem várias capas diferentes, e tem cromos, e tem brindes, e tem gente que gosta de zoar e chamar isso de Era do Cromo. Mas oficialmente, por isso que a gente deixou assim no livro, oficialmente nós estamos vivendo a Era Moderna desde 1986. Ainda não existe uma outra, não foi classificado ainda um outro marco, e nem chamado ainda o que vai ser isso, a Era Pós-Moderna, vai ser tá, Era Digital, não sabemos ainda como é que vai ser chamado isso. Mas, né, essas são as eras, essas são as divisões. Marvete, desculpa, mas eu não sei se você notou, né, que a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era Moderna começaram com obras da DC. Desculpa, a culpa não é minha, a culpa é da história, tá? Mas então, né, desculpa aí, Marvete. Mas falando sério, se você curtiu, né, dá um joinha aí no vídeo, inscreve no canal, comenta, vê o que você está achando dos vídeos, o que você gostaria de saber sobre, né, a história dos quadrinhos. E, chegou a nossa tarde, então agora é hora da gente dar tchau. Beijo e até a próxima.